Oi, pessoal. Vocês conhecem um salgado chamado bauru? Ou que tal o joelho de moça? Essa é a receita que eu vou ensinar hoje. Primeiro é necessário fazer uma esponja, acrescentando 100 gramas de farinha em um recipiente, com 5 gramas do fermento biológico seco, é a metade do pacotinho, e 100 gramas ou 100 ml de água. Misture tudo e deixe descansar de 30 a 60 minutos, dependendo da temperatura do dia. Quando essa esponja já estiver pronta, já estiver dobrado de tamanho, aí você começa a fazer a massa. Aqui estou usando uma balança para pesar todos os ingredientes. Comece com 400 gramas de farinha de trigo, pode ser a farinha de sua preferência, desde que seja sem fermento. 10 gramas de sal de cozinha. Eu tenho o costume de usar o sal rosa já há um tempo, mas independente disso, do sal que você usar, são 10 gramas mesmo. Depois, 40 gramas de açúcar, pode ser açúcar refinado, açúcar cristal. Eu estou usando o açúcar cristal. 10 gramas de leite integral em pó. O leite, ele vai ter a função de deixar o seu pão mais fofinho. Um ovo, 25 gramas de óleo vegetal, estou usando o óleo de girassol. E o leite. Antes de colocar o leite, você adiciona a sua esponja, toda ela que está no seu recipiente, né? A mistura. Aí você agrega tudo, misture com uma colher e depois acrescente o leite. O leite pode ser em temperatura ambiente ou morno. Morno em um nível que você consiga colocar o dedo e não vai queimar a sua mão. Se o leite estiver gelado ou muito quente, o muito quente vai queimar o seu fermento e o gelado pode deixar a mistura crescer mais lentamente. Então, por isso eu gosto de usar o temperatura ambiente ou morninho, tá? Nesse caso aqui, eu estou usando em temperatura ambiente. Aí, pessoal, quando já não for possível mais mexer com a colher, você passa para uma bancada. Aqui eu estou usando um tapetinho de silicone para facilitar, não sujar a bancada toda. E você vai sovar essa massa por aproximadamente uns 10 minutos, até que ela fique bem lisinha e você consegue perceber a diferença, né? Se você conseguir ver o ponto de véu também, que eu esqueci de mostrar no vídeo, mas ponto de véu é quando você puxa um pedaço da massa, estica e ela não rasga. Então, isso, vai sovando. Se você tiver uma batedeira planetária, melhor ainda. Mas se você estiver
com muito pique para sovar essa massa na mão, eu recomendo. É um ótimo anti-estresse. A massa já pronta, lisinha, macia. Você vai colocar ela para descansar em uma tigela untada com azeite ou óleo. Você pode pincelar também um pouco de azeite por cima da massa. Isso vai evitar que ela grude quando já estiver descansada. E vai deixar descansar por aproximadamente 1 hora. Depende também da temperatura do dia, assim como foi para fazer a esponja. Deixe descansar então. E aí você pode verificar antes, uns 40 minutos antes, para ver como que ela já está. Aqui levou 60 minutos mesmo, 1 hora de descanso. Massa já prontinha. Separei também os ingredientes para fazer o nosso salgado. Aqui estou usando aproximadamente 300 gramas de mussarela, 300 gramas de presunto. Estou usando um pouco de requeijão, tomates fatiados, bem fininhos, sem a casca, orégano e extrato de tomate. É assim que eu vou montar o salgado. Aí, primeiro passo é você separar a massa, dividir ela, fica melhor para montar as bolinhas. E aí, eu vou pesar as bolinhas em 80 gramas. Estou usando a balança, mas se você não tiver, você tenta seguir esse padrão para os salgados ficarem todos iguais. Aí, você pesa 80 gramas, faz as bolinhas para poder abri-las e montar o salgado com a forma que você preferir. Com as bolinhas já pesadas, você vai começar a abri-las com o que você tiver para abrir, que eu estou usando um rolo de madeira. E vai deixar uma espessura de 3 milímetros mais ou menos. Não pode ser muito fino, senão ela rasga. E nem muito grosso, senão fica maçudo o salgado. Aí eu vou seguir uma ordem aqui, nada padrão. Vou adicionar extrato de tomate no fundo. Depois, presunto cozido, mussarela e tomate. Em alguns, eu acrescentei requeijão com o extrato de tomate. Em outros, eu coloquei só requeijão, só o extrato. Eu não fiz muito certinho a ordem, não. Eu coloquei orégano também em outros. E aí, você coloca o recheio e vai juntar uma borda da massa com a outra, para fechar ela. Se você preferir, para evitar que o queijo vaze muito, pode colocar o queijo primeiro, ao invés do presunto, tá? Eu coloquei o queijo primeiro em alguns e o presunto em outros. Como eu disse, eu não segui muito um padrão, não. Então, é isso. Juntar a massa, uma massa com a outra. E assim, você fecha o seu salgado e coloque em uma assadeira baixa, de preferência, para assar de forma mais uniforme. E
numa forma untada com óleo. Aí deixa o salgado, vai colocando o salgado na forma enquanto você monta os outros. Com todos os salgados já prontos, você vai cobrir com um pano limpo e vai deixar descansar por uns 40 minutos. Aí agora você vai pincelar o ovo batido com um pouco de leite. Eu prefiro assim do que só a gema, porque só a gema ele pode queimar muito rápido. Aí você pincela o ovo com um pouquinho de leite em todos os salgados. Depois de pincelar o ovo, você pode decorar com o que você quiser. Você pode colocar uma cebolinha, uma salsa desidratada. Eu estou usando gergelim, porque eu acho gostoso, fica elegante. E também um pouco de orégano, que também fica bonito e saboroso. Salgado pronto para ir para o forno. Pré-aqueça por 10 minutos a 200 graus e deixe assar por aproximadamente 30 minutos, ou até que ele fique douradinho. Ficou com a casquinha muito brilhante, crocante e muito saboroso. Façam que vocês não vão se arrepender. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigada e até mais!